prostituição, e casar com outra comete adultério. E o que casar com uma repudiada também comete adultério. Versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Versículo 11. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Amém? Glória a Deus, aleluia. Levante a tua mão para os céus. Glória a Deus. Levante ela para os céus. Levante a sua outra mão. Eu quero ver a igreja dando glória, 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 glória a Deus. A glória, 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 glória a Deus. Eu quero que você busque a Deus aí no seu coração, no seu pensamento. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, aqui nós estamos diante de Ti, Senhor. Meu Deus, aqui nós estamos, meu Pai, neste culto, meu Deus, perante a Tua presença. Meu Deus, a Tua palavra, ela vai ser mencionada nesta noite, ó Pai. Meu Deus, como diz o apóstolo Paulo, Senhor, aonde ele estava preso, meu Deus, ali mediante Roma, Pai. Mas ele diz, mediante a sua carta, Senhor, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, meu Deus. Toma esse povo nas Tuas mãos. Meu Deus, opera, meu Deus, nesta noite. A Escritura é divinamente inspirada, Senhor, e proveitosa para toda a Tua obra, Senhor. Seja para corrigir, seja para exortar, seja para ensinar, meu Pai. Meu Deus, neste momento aqui nós estamos diante de Ti, Senhor. Meu Deus, eu Te apresento esta pessoa nesta noite, meu Pai. Meu Deus, eu Te apresento esta família diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, eu Te apresento este casamento, meu Pai. Eu Te apresento a vida espiritual deste irmão, Senhor. Arabanda calabaiaçuri amanda quebiaçai. Meu Deus, aqui estou diante da Tua noiva, Senhor. Meu Deus, abre a janela dos céus aqui neste lugar, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, ilumine o nosso coração e os nossos pensamentos, meu Pai, mediante a Sua palavra, Senhor. Inspira mais uma vez a mesma mediante, ó Pai, o nosso coração, Senhor. E em nome de Jesus, assim nós Te glorificamos e assim nós Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Santo Espírito. Amém, igreja? Amém. Maravilha. Pode se assentar e glorificar a Deus aí. Glória a Jesus. Igreja, poder abaixar só mais um pouquinho, pastor, que eu falo no fundo. Só mais um pouquinho. Irmãos, preste bastante atenção. Eu costumo pregar mais uma mensagem textual, mas como o tema ele é bem complexo, e como o tema muitas das vezes é necessário nos dias atuais, porque tudo aquilo que está escrito na Bíblia é de relevância para aquele que estuda, para aquele que busca o conhecimento da palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus certamente não haveria igreja, sem a palavra de Deus certamente não haveria a conduta certa para estarmos diante do Senhor. Então a palavra de Deus sempre ela vai ser bem-vinda, seja ela qual tema for lecionado para a sua noiva. A palavra de Deus sempre ela vai nos instruir para o caminho a qual nós devemos andar diante da presença de Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto este que muitas das vezes bem conhecido principalmente pela vida dos pastores, pela vida dos obreiros, aqueles a qual está designado a ensinar a sua igreja, para que ela venha se comportar mediante o mundo perdido, mediante o mundo corrompido, aonde uma vez mais Satanás ele tem aprisionado o entendimento dos incrédulos para que não venha resplandecer a luz do Evangelho. Mas eu quero trazer um texto relativamente direcionada
a esta campanha sobre a vida sentimental, eu quero falar sobre a vida de um matrimônio aonde todos nós sabemos que existe solteiros e existe casados. Mas nós vamos ler aqui e caminhar dentro de um texto, aonde esse texto, Jesus ali traz a menção, não simplesmente para aquela pessoa que ela adquiriu um matrimônio, que um dia perante Deus ela foi levada às bodas para um casamento. Mas Jesus ali, nesse texto a qual nós vamos caminhar, Jesus ali também ele traz um ensinamento para os solteiros. Jesus ele traz um ensinamento para aqueles que mesmo que não queira casar, ou até mesmo que queira entregar a sua vida ao Senhor, mediante uma obra, relativamente viver até a sua vinda. Pega a sua Bíblia, nós lemos aqui Mateus no capítulo 19, aonde está escrito que aconteceu, que concluindo Jesus o seu discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-lhe muitas gentes e curou-as ali. E chegando ao perto dele, aos fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tem lido que no princípio criou Deus os céus e a terra e fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e assim serão dois, uma só carne. Irmãos, preste atenção. Nós vamos tratar acerca de casamento e divórcio. Um tema aonde para muitos se torna um peso, para outros relativamente uma decisão. Mas nós lemos o texto onde Jesus ele expõe. Jesus ele saindo da Galileia, e ali no mar da Galileia veio sobre ele, como de costume, os fariseus da época, homens da lei, homens que queriam muitas das vezes pegar Jesus em palavras, porque não conseguia pegar no seu comportamento, não conseguia pegar nas suas boas obras, mas mediante a lei, aquilo que está escrito. Como de costume, os fariseus foi até o mestre dizendo: Senhor, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo, por qualquer coisa, em outras palavras, por qualquer obra? Jesus ali, ele responde para os fariseus ali naquele momento: não leste o que está escrito? Que no princípio Deus criou macho e fêmea. Glória. Irmãos, Jesus ali, ele traz como maior exemplo a criação. Criação esta onde Deus, ele cria Adão, ele cria Eva, mostrando que o propósito de Deus na vida da igreja, aonde simboliza a igreja com Cristo, é um casamento. A primeira instituição divina, aonde Deus ele institui sobre a terra, não simplesmente para instituir pela força da sua palavra, ou pela força do seu poder, mas para que o homem viesse cuidar daquilo que Deus um dia o criou. E Jesus ali ele responde para aqueles fariseus dizendo: não leste a lei? Não leste o que está escrito, que Deus criou macho e fêmea desde o princípio? Mas por causa da dureza do coração do homem, Moisés permitiu dar-lhe a carta de divórcio. Eu lhe deixo uma pergunta nesta noite. Você que é casado, você que está buscando um casamento, divórcio é pecado diante de Deus? E casar novamente é pecado, é aceito, é aprovado diante de Deus? Existem 4 características a qual Deus ele instituiu mediante um casamento. Primeiro, o casamento ele tem que ser heterossexual, casamento de homem e mulher.
Jesus ali ele traz a missão, Deus criou macho e fêmea. Casamento ele tem que ser heterossexual. Um casamento aprovado diante de Deus tem que ser entre homem e mulher. Mas hoje, pastores, hoje estamos vivendo em um dia onde se relativiza que pode casar homem com homem, mulher com mulher, ou vice-versa. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no capítulo 2, vai dizer que ali Deus ele entregou os homens às suas paixões carnais, cometendo torpeza, infamando a sua própria natureza. Mas Deus ele permite a operação do erro para que eles se perdam mediante a sua natureza carnal. Mas no princípio não foi assim, igreja. Primeira característica de um casamento heterossexual, meu querido, você que está querendo casar, tem que ser com uma só mulher ou um só marido. Segunda característica de um casamento, tem que ser monogâmico. Mateus capítulo 19, no versículo 5 e 6 está dizendo: e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá sua mulher, e serão dois uma só carne. Mas o que me chama a atenção nessa segunda característica, o casamento ele é monogâmico. Primeiro, heterossexual, homem e mulher. Segundo, monogâmico, um só parceiro, uma só parceira. Mas hoje o mundo lá fora está ensinando que você primeiramente tem que provar para depois ver se dá certo para que aí casar. Meu querido, o cristão, primeiramente, não existe essa palavra namoro, pastores, dentro das escrituras sagradas. Porque se nós usarmos esta palavra namoro, nós temos que usar ela dentro do casamento. Porque o cristão, ele não namora para casar. Ele casa primeiro para depois namorar. Mas o mundo lá fora ensina que primeiramente eu tenho que provar. Mas o engraçado é que muitos dentro do nosso meio colocaram no seu coração, nos seus pensamentos que hoje eu estou namorando, primeiramente eu tenho que provar esta pessoa, eu tenho que conhecer esta pessoa intimamente, para que eu possa um dia ver se vai dar certo, meu querido. Uma pessoa que ela pensa dessa forma, certamente ela não tem o evangelho dentro do teu coração. Verdade. Uma pessoa, se você está procurando uma pessoa dessa forma, certamente são pessoas que um dia ela foi depravada pelo vício da pornografia. Foi pessoas que um dia ela foi depravada pelas relações sexuais ilícitas antes do casamento. Nossa. Ah, irmão, mas se um dia eu sofrer, se eu primeiramente não experimentar, não gostar. Meu Deus. Isso é um pensamento de uma pessoa que certamente ela está presa nos seus vícios. Não é certamente uma pessoa que um dia ela foi liberta pela palavra de Deus e pelo sangue de Jesus na sua vida. Glória! Mas hoje o mundo ensina desta forma e os crentes estão aprendendo desta forma. Mas Jesus está dizendo que Deus, que o casamento, na sua segunda característica, ele é monogâmico. Casamento de uma só mulher, de um só homem, aonde os dois se unindo se tornam-se uma só carne. A terceira característica de um casamento, ele é indissolúvel. O que é indissolúvel, pregador? Mateus 19, versículo 6, acompanha comigo na Bíblia. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ah, irmão, você está trazendo está parecendo um culto de doutrina. Eita Deus! Pega aí, pai. É Meu forte! querido, eu não sou pregador de movimento. Sou Aleluia! pentecostal até o osso. Eita glória! Creio no batismo com o Espírito Santo. Creio no sinal de maravilha.
Creio na libertação. Creio no poder de Deus ainda no século 21. Aleluia. Mas o que me chama a atenção, pastor, é que hoje todo mundo quer ser profeta. É verdade. Mas poucos querem ensinar. É desse jeito. Eita, Jesus. Todo mundo quer profetizar, mas poucos querem dar ensinamento. É verdade. Aí tem aqueles que têm a mente cauterizada, que não gostam de Bíblia. Aí fala assim, irmão, não é culto de doutrina, você não pode passar isso aqui porque é uma campanha. Eita. Mas sem a palavra de Deus nós não vamos caminhar de maneira correta. Verdade. Mas Jesus aqui, ele traz uma terceira característica, que o casamento ele é indissolúvel. O que é indissolúvel? Não pode acabar. Um homem não separa. Quando ele está dizendo aqui no versículo 6, quando ele diz assim, ó, assim não, mas, assim não são, que é a continuação do versículo 5, uma só carne, mais dois, mais uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Glória. Quando Jesus aqui está dizendo que Deus ajuntou, não separa o homem, Deus é forte, meu Jesus. não é profeticamente falando, igual a gente vê muitas profetaiadas por aí, dizendo, ó fulano, você está solteiro que Deus está mandando eu te mostrar que fulano é isso aqui para você. É assim mesmo. Não é isso que Jesus está dizendo. Desse jeito que eles fazem. Irmão, Deus me revelou que fulano de tal é a tua varoa. É assim mesmo. Deus me revelou que fulano de tal é teu varão. É desse jeito mesmo. Aí você olha para a vida do indivíduo, o indivíduo não congrega, É. Meu Deus. o indivíduo não busca Ai, Deus, Jesus. não é liberto das suas más obras. Glória a Deus. Talvez já venha de outro casamento destruído. Aí está lá os profetas, Deus está mandando dizer, fulano separa de ciclano para casar, porque Deus está mostrando que é outra É pessoa. assim mesmo. É assim mesmo. Não é isso que Jesus está dizendo, igreja. Que aquele que Deus uniu, o homem não separa. Não é isso que Jesus está dizendo. Glória a Deus. O que Jesus está dizendo, ele é mesmo que dizer, nenhuma instituição humana, nada, seja ela advogado, seja ele o juiz, o mesmo que casou, seja ele o ministério, seja ele a igreja, seja ele o padre, seja ele o rabino, seja ele o pastor, seja ele o pai de santo, seja ele quem for, não separa aquilo que Deus uniu. É Deus. E como que Deus une? A partir do momento que você vai e fala assim, estou casado. Mas essa união que Deus está falando, que Jesus está falando, como eu te falei, não é profetaiada, profetizou na minha vida, não é isso. Você pode até se estranhar comigo, eu não acredito em profecia para casamento. Eita Deus. Não acredito. É Eu forte. acredito no progresso. Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito em escolhas certas e escolhas erradas. Forte. Isso aí é forte. Irmão, mas foi profetizado. Meu querido, se Deus revelasse casamento, não haveria divórcio. Como Deus revela lá na frente de você? Como Deus revela que você é de fulano e lá na frente de você não é mais de fulano? Que Deus é esse? Meu Que Deus. volta contra a sua própria palavra. Glória. Forte, Jesus. Aí hoje muitos pastores têm medo de pregar dessa forma. Verdade. Porque a vida sentimental, fulano vai sair, fulano não vai aceitar. Meu querido, o Evangelho de Cristo não é um peso para ninguém. Mas Jesus disse, quem me ama a Deus, ele guarda os meus mandamentos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O casamento ele é indissolúvel, a terceira característica. Nenhuma instituição humana pode separar aquilo que Deus uniu. Irmão, mas eu estou num casamento que só Deus dá misericórdia. Então não foi Deus que uniu? Foi Deus sim. Sabe por quê? Porque o profeta Malaquias, ele vai dizer que Deus ele é testemunha entre você e a mulher da tua mocidade. Se Deus ele é testemunha, Deus uniu. Agora, se muitas das vezes, mediante o progresso deste casamento, ele chega muitas das vezes ao ponto
de chegar a um divórcio, não é porque Deus não uniu, é porque você, no seu progresso, não cultivou aquilo que um dia você decidiu seguir. Como diz o pastor Cláudio Duarte, acho que todos já ouviram isso, não existe a pessoa certa para ninguém. Existem pessoas maduras o suficiente para adquirir uma responsabilidade. Verdade. Mas o casamento é indissolúvel. Jesus está dizendo que nenhuma instituição humana pode romper. Para a gente ganhar tempo. Quarta característica de um casamento, e essa vai doer. É forte. Essa vai doer. Eita Deus. Versículo, Jesus. A quarta característica de um casamento tem que ser vitalício. Meu querido, se você quer viver uma vida sentimental perante Deus, você tem que ser maduro o suficiente para adquirir essa responsabilidade de seguir com o seu casamento até que a morte o separe. Glória. Aleluia, Deus. Mas hoje isso relativizou. Sabe por quê? Aí é onde a gente vai entrar. Aí é onde a gente vai começar a brigar em pensamentos, em ideias, teologicamente falando. Porque o casamento ele é vitalício, até que a morte o separe. Mas essa condição está deixando de ser condição para muitos. Verdade. Para muitos pastores, Aleluia, Deus. para muitos obreiros. Meu Deus. Aí os pastores que não têm mais condição de levar o seu casamento até que a morte o separe, case na segunda, casa na terceira, e agora a igreja casar também da mesma forma. Oh, glória. Ei, Pai. É uma condição que poucos nos dias de hoje, pastor, conseguem carregar. É um ministério que muitos conseguem ser aprovados. Glória a Deus. O casamento ele é vitalício. Mateus capítulo 19, verso 6. Aquilo que o homem, aquilo que Deus uniu, o homem não se separa. Mas por que ele é vitalício? Romanos capítulo 7, verso 1, verso 2 e verso 3. Que a mulher está ligada à lei do marido até que ela viva, até que ele está vivo. Mas se o marido repudiar a mulher enquanto ela está viva, comete adultério. Está dizendo também lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. O apóstolo Paulo ele disse: porém digo, não eu, mas o Senhor, que aquele que está casado não se aparte da sua mulher, ou a sua mulher que está casada não aparte do seu marido. Mas se relativamente for separar, separa-se por um tempo, para aplicar o jejum e a oração, para que Satanás não venha tentar pela nossa incontinência. Aí hoje casa, hoje separa amanhã, banalizando o que Jesus está dizendo. Ah, irmão, aí é onde a gente vai entrar. Mas lá em Mateus 19, verso 9, isso aqui é uma guerra dentro das igrejas, com muitos pastores. Lá está dizendo que tem uma condição. Que condição é essa? Prostituição. Meu querido, pega com a Bíblia. Mateus 19, verso 9 diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, em outras palavras, relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com uma repudiada também comete adultério. Mas eu já vi, pastor, muitos falando assim: ah, mas isso aqui nos traz uma condição. E outros chegam a dizer: toda regra tem sua exceção. Meu querido, é Bíblia. A palavra repudiar significa desquite ou divórcio. Quando Jesus ali, ele responde para os fariseus que, por causa de prostituição, existem duas palavras gregas aqui nesse texto, pastor. Primeiro, prostituição vem do grego porneia, e a outra palavra grega é adultério.
que vem mocheia. Se Jesus ele estivesse dando legalidade para casar novamente, ele não citava as duas palavras. Ou ele citava uma, ou ele citava outra. Mas sabemos que prostituição, porneia, é prática sexual antes do casamento. E mocheia, que é adultério, é prática sexual depois do casamento, com uma terceira pessoa. Mas muitos hoje pegam este versículo para banalizar e dar legalidade, que eu tenho que casar e separar e casar de novo. Meu Deus. Para casar novamente, mas não é isso que Jesus está dizendo. Ai, irmão, você me deu um nó na cabeça agora. Forte. Presta atenção, eu fugi. Meu Deus. Porém, que qualquer que repudiar sua mulher, repudiar-se, desquitar, abandonar, a não sendo por causa de prostituição, não é adultério. Se fosse adultério, seria pessoas casadas. Jesus aqui ele está trazendo o noivado judeu, porque os fariseus ele queria pegar Jesus nas suas palavras. Então Jesus falou assim: eu vou trazer para vocês desde a criação, para vocês entenderem que o propósito de Deus é que o casamento seja até a morte. Mas eu vou trazer também o noivado, que é a prenúpcia, aquilo que acontece antes de se concretizar mediante a terra e mediante os céus. Então Jesus ali está dizendo sobre prostituição, porneia, prática sexual ilícita antes do casamento. Ah, irmão, isso não tem base bíblica? Tem. Lembra de José e Maria? Quem foi José e Maria? Os pais de Jesus, que não eram biologicamente falando, mas a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 3, vai dizer que Maria sendo despojada de José, ou seja, eles ainda não eram casados. Você sabe por que José e Maria, o anjo aparece até eles e fala assim: ó, não temas receber Maria tua esposa, porque delas concebe do Espírito Santo. Sabe por que o anjo tem que aparecer até José, para José não ter medo? Não era simplesmente porque estava com medo do rei Herodes, não. É porque se Maria chegasse a contar para ele: ó, eu estou grávida, estou a conceber um filho, sem eles ter cometido práticas sexuais antes de se casar, José poderia repudiá-la. Ou seja, é o que enquadra aqui no versículo 9. Prostituição, do grego porneia, pode repudiar, como Jesus está dizendo. José ele poderia repudiar Maria ali, porque ele ia pensar assim: como pode você estar grávida, sendo que nós ainda não praticamos relações sexuais, sendo que ainda não paguei por moeda perante os seus pais, que o casamento judeu na época era dessa forma, e tinha que pagar um dote. Como pode você vir até mim dizendo que está grávida, que vai conceber se eu não te toquei? Aí muitos usam esse versículo para dar legalidade, para dizer que o segundo casamento ele não é pecado. Aí hoje fulano casa na emoção, se precipita, não tem coragem de ter paciência perante a Deus, não tem coragem de ter paciência para buscar a Deus, se estruturar, pedir a Deus força, fé, instrução. Aí fulano casa e separa amanhã. Meu Deus. Ah, irmão, mas esse casamento é aceito? Não é aceito. Ah, irmão, mas fulano é pastor, vai casar no segundo, não é aceito. Ah, irmão, mas ele é usado, ele é isso e aquilo, não é aceito diante de Deus. Ah, irmão, mas isso é muito duro, é a realidade, igreja, é a palavra de Deus. Aleluia. Hoje existe mais divórcio dentro do povo de Deus do que no mundo lá fora. Verdade, Jesus. Isso é pesquisa. Existe mais divórcio em nossos meios do que lá fora. Mas por que, pregador? É porque a igreja muitas das vezes ela não está sendo ensinada. E muitas das vezes quando ela é ensinada, o temor da palavra de Deus já não existe mais. Casamento hoje é como troca de roupa. Ficou suja, eu vou trocar, ou se ficou velha, eu vou jogar fora.
Casamento tem que ser progressivo. A sua escolha, a sua decisão ela tem que ser progressiva. Glória a Deus. Mas Jesus disse: aquele que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, porneia, e casar com outra, comete adultério. Aqui está dizendo: aquele que casar com outra comete adultério. Aí muitos usam esse versículo isolado e falam assim: não, eu posso casar porque fulano me traiu. Meu querido, que evangelho é esse que nós pregamos? Que evangelho é esse, pastor? Que a gente fala que tem que ter perdão para tudo e na hora do casamento o perdão desaparece? Verdade. Que dificuldade é essa? A gente perdoa tudo e todos, mas o cônjuge a gente não perdoa. Meu Deus.